Muito bom, pessoal. Estou muito contente aí. O Sérgio Salazar eu conheço há mais de 2 décadas. Caramba, hein? 2 décadas. Pois é, pois é. E, e o Sérgio, a gente se vê, se fala a cada bloco de 5 anos, né? Sei lá, a gente. E há 10 anos, mais de 10 anos atrás, ele fez uma dinâmica, um workshop, uma vivência no Hotel Fazenda Santa Mônica. Na época era o Confid Day. Ele tinha uma agência digital, tinha umas 10 pessoas, né? Mais de 10, né, naquele evento. Sim. Uhum. Então, e foi divertido. Foi uma época que eu achava que digital era meu Ikigai. Doce, doce ilusão, né? Se eu pudesse voltar no tempo e me mentorar, né, Sérgio? Pois é, né? A gente vai descobrindo a nossa linha, nosso propósito, nossos valores, enfim. Fala que o Vishen Lakhiani da Mind Valley fala que você tem dois jeitos de aprender, momentos Kensho e Satori. Hum. Kensho são os perrengues. Kensho é o momento que você cai, sofre e aprende. E ele fala, os Satori são aqueles insights. Então aqui a gente está criando um momento Satori, que é o momento para aprender sem sofrer muito. Aprender a partir da inspiração, dessa Uhum. elevação da frequência. Mas depois vocês dão uma googada, Kensho e Satori, Uhum. são um ensinamento do Vishen Lakhiani da Mind Valley. Aliás, quem conhece a Mind Valley, que eu falo tanto da Mind Valley, acho que o Sérgio não conhece ainda, né? Não, não conheço, não. Então Uhum. depois a gente faz um inverso, faz um bate-papo, eu trago um pouco de algumas Uhum. centenas de vídeos que eu já assisti da Mind Valley. E o Sim. Sérgio, retomei contato há um pouquinho tempo e eu falei assim, qual é o seu principal projeto? Ele falou, Poder dos Oito. E aí, eu vou deixar você conduzir, Sérgio. E aí Tá você bom. sugere uma forma de o pessoal se apresentar, porque senão eu vou fazer do Tá. tradicional. Tá legal. Bom, até que horas nós temos, Márcio? Eu imagino assim, o Tá. Gilvan tem 10 horas, uma outra Uhum. reunião, mas eu Sim, imagino que a gente tá. consegue É, fazer antes disso, né? tá ok. Tá bom. Só para a gente ter uma dimensão de como que a gente administra não o nosso tempo, mas as nossas prioridades, né? Uhum. No tempo disponível. Mas eu gostaria até antes de me apresentar, de saber de vocês, né? E Márcia chegando, né? Gilvan, Leandro, A Mirinha Márcia e também é Márcia. do Clube do Origami, ela é Ah, professora lá em pois São é. Paulo. Uhum. Ok, que legal, que legal. Então, gostaria de saber de vocês o que atraiu vocês, a partir do convite do Márcio, para vir aqui, né? O que chamou a atenção, né? E o que vocês vieram, eventualmente, buscar aqui nessa conversa. Então, aí um minuto, 2 minutos, assim, mais. E de onde vocês estão também? De onde vocês estão? Que cidade estão? Só para a gente ter uma dimensão também desse território imenso que é o nosso Brasil. Então, quem quiser. Vou sugerir o Leandro, que o Leandro está Hum, mais nessa parte de desenvolvimento humano também. Pode ser? Pode ser. Bom, pessoal, eu sou aqui de Piracicaba, e interior de São Paulo. É um prazer aqui estar nesse dia 27, né, onde muitas pessoas têm a mentalidade de que o ano já acabou e a gente está aqui vivenciando o que tem que ser vivenciado. E o que me chamou a atenção foi o assunto mesmo, o principal, que é a elevação aí da frequência vibracional. No instituto aqui, eu atuo muito com isso e agora eu quero aprofundar nesse aprendizado de frequência. Estou até aqui com a escala de Ah, Hawkins aqui, com o sim. meu pêndulo também aqui, Ah, para aprender aqui com vocês, legal, legal. aprender aqui. E parabéns pelo título, O Poder dos Oito. Chama muita atenção. Então, o que é esse oito aí? Então, o pessoal fica, o que é esse oito aí? Eu quero saber. Então, Ok. parabéns aí. Obrigado pela vinda aí, Sérgio e os demais que estão aqui conosco. Estão aqui quem deveria estar. Perfeito. Obrigado, Leandro, meu quase vizinho aqui de Campinas. Ah, Tudo legal. bem? Ok, tudo bem. Vamos lá. Passa a bola, Leandro, que é um jeito legal de Ah, prática tá. do Zoom. Tá, vou passar a bola para um sobrenome aqui que também gostei aqui, que é o Falcão. Uhum. Olha, primeiro eu fico muito feliz aí, Leandro, pela,
você gostar do falcão, porque recentemente eu estava vendo no YouTube e o som da águia, o grito da águia, na verdade, não é da águia, não, é do falcão, porque a águia tem um grunhido muito pequeno para a dimensão dela, tá certo? E a rabusa que o diga, né? Então, o que é que acontece? Me chamou muita atenção, eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Márcio e assim, fiquei encantado aí pelo projeto dele de origami e a gente começou a estreitar mais conversas. E quando ele me falou sobre essa sua palestra, ele teve três momentos que para mim foram importantes. O brilho nos olhos para falar sobre o assunto, tá certo? Um poder de persuasão que me fez eu trocar uma reunião desse horário para estar aqui, então, e me deixou muito curioso, porque eu sei que o infinito e o oito eles têm uma Uhum. certo parentesco, tá certo? Sim. Então, eu gostaria de conhecer mais para ver o Uhum. que é que eu não estou praticando e que gostaria que Uhum. melhorar essa minha miopia, mesmo usando óculos, tá certo? Ok. Esse é o motivo que eu estou aqui, Sérgio. Legal, legal. E de onde você fala? Eu estou em Uberaba, Minas Gerais. Ah, Rio de Janeiro. Uberaba. Legal, muito bom. Passa a Muito bola aí bem. para a Mirinha ou para a Márcia. E se Márcia. puderem abrir as câmeras, não é obrigado, né? Mas se puderem abrir as câmeras para a gente ver vocês também, seria ótimo. Legal, Mirinha. Então vai a Mirinha. É que quando ela estiver na loja é mais legal, que a loja também é bacana, a loja dela. Bom dia a todos. Foi mais pelo convite de Márcio e a curiosidade de entender, né, um pouquinho mais sobre esse universo, porque apesar de eu não conhecer muito, não tá, eu quero entender. Obrigada. Eu sou de Salvador, Bahia. Salvador, falei para o Márcio, né? Saudade de Salvador, fui tantas vezes para aí, mas faz muito tempo que eu não vou. Muito Precisa gostoso. voltar, É, preciso voltar para ver pegar um pouquinho do axé daqui. do axé, das praias e E desse espírito tão maravilhoso que é o espírito baiano. obrigada. Que legal. Muito bem. E você, Márcia? É para falar, Márcia? Ou ela está ocupada? Deixa eu ver aqui. Se quiser, pode ficar só de ouvinte por enquanto. Eu não lembro se ela tinha um compromisso de manhã. Mas não tá o indicador de áudio fechado também, mas tudo bem. Tá bom, bora tocando. Legal. Quer Legal. compartilhar a tela? Se precisar, Não, tá não, liberado. vamos numa conversa mais Tá informal, bom. né? Que é como eu falei a você, Márcio, vamos dar uma conversada, até porque a gente não Beleza. sabia quem seria atraído para esse evento, enfim. Então, acho Ó, que até pelo significado dessa questão de frequência vibracional, a gente está muito mais disponível e no fluxo, né? E quando estamos no fluxo, a coisa anda de uma maneira muito mais positiva, mais gostosa, com a energia mais em alta. Então, vamos no fluxo. Bom, então eu estou falando de Campinas, onde moro, né? Já há muitos anos, há mais de 50 anos, há quase 50 anos que eu moro em Campinas, e o Márcio até colocou aí para vocês, embora tenha uma formação em engenharia, mas hoje, e sempre trabalhei enquanto era engenheiro na área de energia, energia solar, biomassa e tantas energias. Trabalhei na CPFL, fui professor da Unicamp, da engenharia mecânica nessa área de energia, mas eu sempre tive uma curiosidade imensa sobre essa questão da energia humana, né? A energia que nos move. E não só a energia física, evidentemente, mas mais do que isso, né? Como é que funciona a nossa energia emocional, nossa energia mental, nossa energia espiritual, né? O que nos move?
Como é que a gente direciona nossas energias para um propósito que vale a pena, para um propósito de vida? Então, essa questão da consciência me chamava muita atenção, né? Como engenheiro que estudei termodinâmica e conheço a lei da entropia, que as coisas vão se, né, vão se degradando, mas eu vejo, puxa, quando a gente olha para o ser humano, que pode ser altamente entrópico, destrutivo, como a gente vê nas guerras que tem aí em todos os lugares, nos conflitos, nas polarizações todas que a gente vê, que é um desperdício gigantesco de energia. Porém, por outro lado, quando nos alinhamos para um propósito comum, para um objetivo comum, e não só respeitamos as diferenças, mas fazemos das nossas diferenças, da nossa diversidade, uma riqueza, nós somos capazes de coisas absolutamente incríveis. Somos capazes. E isso tem acontecido e sempre aconteceu na história da humanidade, coisas incríveis que o ser humano foi capaz e é capaz de fazer. E num momento tão crítico como a gente vive hoje, se a gente direcionar o nosso olhar, nós vamos encontrar pessoas, líderes, organizações, em todo lugar, coisas maravilhosas estão acontecendo até para a gente dar um salto evolutivo nessa nossa humanidade, né? Então, eu sempre me preocupei com o mundo, quis entender o mundo, entender o ser humano, e achava lá no começo que a ciência dava conta disso. Puxa, a ciência é muito importante, mas fui descobrindo que a ciência não dá conta de resolver todas as coisas, nosso racional não dá conta de resolver todas as coisas. E isso me levou a buscar outras coisas. E nesse sentido, ao longo da minha vida, eu fiz uma série de cursos, de treinamento, de vivências, de renascimento. Eu fiz formação em Reiki. Eu também tenho meu pêndulo, viu, Leandro? Né? Fiz curso de radiestesia, e tantas outras coisas, né? Então, e percebi o poder dessas coisas, mesmo sem entender. Né? Você usa um pêndulo e coisas acontecem de uma maneira maravilhosa. Coloca a mão nas pessoas em algum lugar e elas perguntam: o que que você fez? Eu não fiz nada. Me coloquei à disposição de ser um canal de canalização de uma energia que está aí em algum lugar e que encontra um espaço para aquele que também acolhe essa energia e que a gente vê poder de cura e tantas outras coisas mais, né? Então, eu fui buscando essa questão da integração entre energia e consciência, de ciência e espiritualidade, e isso me conduziu a muitos caminhos. Então, fiz cursos de dinâmica humana, que o Márcio falou, de investigação apreciativa, que é promover grandes diálogos em torno de um propósito comum. Fiz um curso com o próprio Humberto Maturana, de Biologia Cultural, uma pessoa absolutamente fantástica, né, que morreu há poucos anos atrás, né? Enfim, tantas coisas. E a pandemia me Só deu para tempo de... completar, Sérgio, completar, em Sim, 2002, a gente fez o curso de investigação apreciativa com David exatamente. Copperhider. Com David Copperheide, que veio tantas vezes ao Brasil e participamos de uma entidade que tinha o nome de Elos, Espiritualidade e Liderança para Organizações Saudáveis, que reunia líderes, empresários, consultores e outros interessados para poder buscar essa questão de um aprendizado, de uma liderança saudável, né? Enfim. Bom, e aí, curiosamente, exatamente há um ano, que foi nos últimos dias de 2023, no ano passado, apareceu e comecei a experimentar uma série de sincronicidades, né, de coisas acontecerem e chegar nas minhas mãos. E me apareceu no meio virtual um livro chamado Frequência Vibracional. Ora, e era uma coisa que eu já nos meus treinamentos como consultor em desenvolvimento humano organizacional, e eu já dei treinamento a mais de 20 mil pessoas em formação de liderança em dezenas de empresas, estratos hierárquicos, andei pelo Brasil inteiro, ainda com inserções na Argentina, no Paraguai, enfim.
E eu sempre, né, nos últimos anos, falava, ó, a importância de você elevar a sua frequência vibracional, porque isso tem pelo menos dois efeitos, né? Quando, se a gente está com a frequência vibracional mais elevada, nós nos tornamos mais imunes a um conjunto de radiações que estão por aí, que em grande parte são tóxicas, radiações de toda ordem que são tóxicas nesse mundo que a gente está vivendo. E se estamos numa frequência vibracional mais elevada, nós estamos em conexão muito mais com a nossa alma e com aquela energia primordial que é o amor. Então, o nosso poder de irradiação da nossa energia é muito grande. Então, é curioso, né? Para Ô, quem, Sérgio, quem. Sérgio, deixa eu Diga. aproveitar e Pois- fazer uma lembrada da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Ela tem Sim. uma metáfora Uhum. muito legal. Ela fala sobre alma. Ela fala assim: imagina você na casa da avó, como você se sente, aquele Uhum. acolhimento, aquela coisa Sim. gostosa, tal, aquela energia boa. Aí ela É. fala: estar na alma é estar lá. Uhum. Sim. Então, se Pois a gente é. a todo momento volta num momento de desafio, de conflito, você fala: pô, como é que é o estar lá? Aí Uhum. os conflitos diminuem muito. Perfeito, né? E aí você me lembra também do saudoso e querido Rubem Alves, quando ele fala da sala de visita e da cozinha, né? Então, quando ele tem um texto dele muito bonito, né? Quando você recebe as pessoas na cozinha, está recebendo as pessoas no seu espaço de intimidade, onde a gente se nutre não só das comidas que são feitas, mas nutre das nossas relações, do nosso afeto, que é muito mais poderoso do que a sala de visitas, né? Que é mais formal, etc. Né? Então é muito interessante ter essas metáforas. Então, para quem trabalha com energia, então o que me despertou muito, Leandro, com a radiestesia, e eu li o livro lá que me despertou, A Vida Secreta das Plantas, não, tem um livro mais recente que é A Vida Secreta das Árvores, mas A Vida Secreta das Plantas que me chamou muita atenção para essa questão da radiestesia. E a gente percebe, pegar um aparelhinho desse, né, um celular aqui, poxa, isso aqui nos sintoniza com o mundo, com o universo, né? Todas as radiações estão aqui neste momento. Eu falo com meus filhos, com um filho que mora lá em Altamira, no Pará, que trabalha com essa questão socioambiental, dois filhos que moram lá em Malta, no Mediterrâneo, que um me ligou poucos minutos antes de a gente entrar aqui, né? Busco coisas que estão em todos os lugares. Aonde está essa informação que me chega nesse aparelho? Está aqui no ar. Ou seja, todas as vibrações, todas as frequências estão neste ponto, neste momento, estão aqui no nosso nariz, na nossa frente. Então, nós estamos recebendo todas as radiações, todas as frequências chegam a nós. Mas nós somos muito mais que um amontoado de metal e cristais aqui, né? O Sérgio, só um parêntese de novo. O Robert Grant é um dos nomes da geometria sagrada no mundo. Eu tive a honra de fazer um curso aqui no Brasil. Ele tem uma frase fenomenal que ele fala: o nosso cérebro não é um HD, é uma antena. Pois é. E uma antena receptora e emissora. Então, nós estamos recebendo todas essas radiações, mas temos também a capacidade de sermos emissores de radiações, né? E aí, então, como é que nós regulamos, calibramos a nossa frequência para poder receber as radiações que nos fazem bem, mais saudáveis? E como calibramos a nossa frequência para que a gente irradie também as vibrações mais saudáveis para o nosso entorno, para o mundo. Ou seja, eu vi outro dia, eu não me lembro aonde, se foi algum curso de tantos, ou algum grupo, alguma leitura que eu fiz, de um conceito que me chamou muito a atenção, que era de insignificância, a ilusão da insignificância, de muitos de nós acharmos que, olha, somos um em 8 bilhões de pessoas, somos um em 200 milhões de pessoas que votam, que não estão na cidade. Então não faz diferença nenhuma, né? Bom, mas na hora que a gente percebe que nós somos emissores e irradiadores, e mais, que nós estamos sintonizados com essas frequências, nós passamos com esta consciência
a perceber que temos uma responsabilidade pelo que a gente escolhe, né, receber a partir de uma calibração da nossa frequência e a energia que nós estamos emitindo. Então, nós somos responsáveis pelo mundo, somos responsáveis pelo universo que a gente habita também. Cada um de nós, na suposta insignificância, que não é nada insignificante. Bom, então, quando eu li o livro A Frequência Vibracional, isso me chamou muita atenção, porque a Penny Peirce, né, ela vai trazendo um caminho de elevação da frequência. Estamos recebendo mais uma pessoa, seja bem-vindo, Danilo. Danilo Barros era da Confid. Tá, ok, Danilo. Onde está, Danilo? Danilo está em São Paulo, eu só não lembro se ele estava em Atenção. 2011, viu? Lá acho que ele já não. Ih, rapaz, será que. Acho que ele não estava mais. Tá. Uhum. Bom, mas vamos lá. Ok. Então, pessoal, isso me chamou muita atenção e esse período todo, além dos trabalhos de meditação, né? E no dia 29 de março de 2020, um grande e querido amigo, consultor também, de uma consultoria para a qual eu atuava como consultor associado, soubemos que ele estava internado com Covid. Aí um dos colegas propôs, puxa, vamos reunir amanhã para a gente fazer uma vibração para ajudar, né, na regeneração do nosso colega, na cura do nosso colega. Então, a partir do dia 30 de março de 2020, nós passamos a reunir para mentalizar, meditar e mandar energia positiva para esse colega, Fernando Breda Mourão. Bom, e fizemos isso, passamos a fazer esse encontro todos os dias de manhã, um grupo aí de umas 10 pessoas aproximadamente. O Fernando faleceu 2 semanas depois, né? Não resistiu à Covid logo no começo, foi um dos primeiros que faleceu por Covid naquele ano trágico de 2020. Bom, mas sabendo que tanta gente precisava, né, nós continuamos esse grupo. E, de uma forma ininterrupta, nós nos reunimos desde dia 30 de março de 2020 e hoje, né, estava fazendo as contas, de manhã, estava reunido com os colegas, 1.732, 35 dias ininterruptos de reunião. Nem todo mundo pode todo dia, mas algumas poucas pessoas permaneceram enviando energias para quem precisa, para a Ucrânia, para lá, para Israel, Palestina, para Brasília, para pessoas específicas, etc. Mas quando eu tomei contato, depois eu falei do livro Frequência Vibracional, mas quando eu tomei contato, agora, acho que foi em agosto, setembro, com o Poder dos Oito, a partir de um curso dado pela entidade portuguesa Unity, onde eu já tinha feito o curso de Biologia da Crença do Bruce Lipton, o curso de Cura-te a Ti Mesmo com o Joy Dispenza, que é autor do livro Você é o Placebo. Eu já tinha feito cursos muito interessantes também, que foi assim, um ganho fantástico de perceber essa questão da energia, né? E eles falam, né? Assim, a nossa atenção, a nossa energia vai para onde a gente coloca a atenção. Se a gente coloca a atenção nos desastres, nas más notícias, na negatividade, é para aí que vai a nossa energia, vai a nossa frequência. Se a gente coloca a atenção naquelas coisas que funcionam, na bondade, na compaixão, né, na esperança ativa, etc., é para onde vai a nossa energia. Não significa ignorar as mazelas que estamos vivendo, mas de que forma que a gente quer lidar com isso. Então, eu falei do grupo que a gente tem de meditação, mas quando eu tomei contato com o Poder dos Oito, falei, puxa, e vi assistir uma aula gratuita que não está mais disponível, da Aline Mactagar, autora do livro.
Falei, opa, legal. E aí, imediatamente, falei, pô, deixa eu ver isso, até porque esse ano eu tive várias perdas, inclusive de uma pessoa muito querida, que o Márcio conheceu também, e fez o nosso site, né, que fomos sócios, é, nos idos de 2000 e pouco, né, que a gente se conhecia. É, e fala, poxa, aqui tem algo muito mais potente, porque nosso grupo de meditação a gente dispersava as coisas, né? E a partir do curso com a Aline Maktagar, pela Unity, e leitura dos livros dela, aí descobri um livro, O Campo, que ela escreveu lá mais atrás, que tem uma edição em português brasileiro, né? Eu busquei, comprei, li o livro fantástico. Aliás, se alguém de vocês assistiu o filme O Campo Único, Márcio, depois pode colocar isso no grupo também. Esse filme, O Campo Único, mostra uma experiência, mostra uma série de experiência que a diretora do filme, uma israelense, né, fez, né? Depois você busca o filme aí, O Campo Único. Já tá, o Márcio é fantástico, né? A gente fala, ele já está aí, né? Já está com o link do filme à disposição. E a diretora do filme, ela foi buscar cientistas de todo mundo para ver como é que funciona essa questão das energias. Ok, acontece isso mesmo? As pessoas podem ter uma cura, pode influenciar na realidade, etc. E no filme O Campo Único, ela traz também a Aline Maktagar, né? Tem um momento que a Aline Maktagar faz uma experiência fantástica lá na Israel, Palestina, para diminuir a violência lá na época. Esse é o Bruce Lipton, que apareceu aí, do Biologia da Crença. Esse é o Lee Carroll, que faz a canalização do Cryon, né? Que também é uma entidade que tem influenciado bastante a gente. Bom, mas enfim. Então, vale a pena assistir esse filme, muito interessante. Aí vocês vão conhecer mais esse poder das vibrações, né? Bom, então, aí, pela leitura dos livros e o curso, percebi que a gente pode aumentar significativamente a nossa potência de vibração quando somos específicos em relação ao que a gente quer, em vez de dispersar para um monte de coisa, em vez de, quero ter uma vida melhor, quero ganhar mais dinheiro, quero. Não, ok. E o que a Aline traz nesse poder dos oito, e já eu também falo porque os oito, que também tem essa simbologia, né, de quando a gente deita, ele vira infinito, né? Mas o que a Aline traz de todas as pesquisas, e por que ela foi pesquisar, e por que a diretora do filme O Campo Único foi atrás disso? Até pelo seu ceticismo e pela sua curiosidade para ver quais são os fundamentos que orientam a nossa frequência vibracional e como isso influi nas pessoas, na gente mesmo, nas pessoas, nas circunstâncias, nas cidades, e em tantas outras coisas, né? Então, isso que foi legal, porque tanto uma quanto a diretora do filme, quanto a Aline Maktagar foram buscar, usando a sua curiosidade, o seu ceticismo e buscando a ciência para fundamentar tudo isso que estão trazendo. Coisa que, no campo da espiritualidade, já é conhecida de muito e muito tempo, né? Os grandes mestres aí da humanidade, né? Jesus e tanto Buda e tantos outros, né? Que faziam seus milagres. Bom, mas descobri que nós temos essa capacidade dentro da gente de promover os nossos milagres também quando entendemos e praticamos essas questões. Então, o que ela traz no programa é que quando a gente canaliza a nossa intenção para um objetivo específico, isso tem um poder muito, muito maior.
E mais, se a gente faz isso em grupos, e isso pode ser grupos de tamanho variado. Se vocês assistirem o filme O Poder o Campo Único, ela mobilizou milhares de pessoas. E nos textos dela, ela traz muita experiência de mobilização de milhares de pessoas para conseguir alguma coisa que tem uma influência aí já no planeta, em alguma região que está em conflito e tudo mais, né? Então, é, acho que podemos parar de compartilhar por enquanto, Márcio, né? E então, essa questão de ter uma intenção específica, e não só uma intenção específica que está aqui no nosso mental, mas o grande poder não está no mental, está no nosso coração, no nosso emocional. Poder vem de trazer e conectar, de estabelecer essa coerência vibracional entre os pensamentos, os sentimentos e emoções e irradiar esta vibração, esta frequência a partir da nossa emoção, com os cinco sentidos ou outros sentidos aí, com todos os sentidos vibrando nessa frequência, canalizado numa intenção e mais, né, essa intenção tem que ser em relação àquilo que a gente quer, né? Ou seja, se queremos que uma pessoa se cure de alguma questão, é colocar uma intenção como ela se já tivesse curada. Eu vou dar um exemplo aqui de grupos que eu tenho participado, né? Um exemplo que aconteceu recentemente na semana passada. Uma das pessoas do grupo trouxe a questão de que ela estava com muita dificuldade de dormir, né? E principalmente, né, de domingo para segunda, tinha uma grande insônia, etc. E nós, reunidos, estávamos em 9 pessoas naquele momento. Então ela se voluntariou. Vamos lá, vamos canalizar a nossa energia para um objetivo específico. E o objetivo e a intenção específica era que a nossa amiga Beth dormisse bem e acordasse, né, saudável. Então, a gente tem toda uma condução que a gente faz nisso. Em algum outro momento podemos praticar isso. Hoje não vai dar tempo de fazer, porque isso demanda uma hora, mas em outro momento podemos fazer uma prática, sim, né? Ah, e ah, ah, então definimos o que ela queria, que a partir, né, de amanhã que ela tenha dormido melhor, acorde animada, alegre, saudável, bem disposta. Então, uma pessoa, um líder que é do grupo, e né, no caso, como eu tinha feito curso, estou liderando esse grupo por enquanto, até que as pessoas estejam também mais assenhoreadas do processo e possamos fazer um revezamento da liderança. E mentalizamos a Beth com acordando saudável, com uma boa noite de sono, etc, tal, né? Nos reunimos e todos por 10 minutos apenas, não precisa mais do que isso. Esse é outro ponto interessantíssimo, não precisa mais do que 10 minutos. Então, e deixando que as imagens venham, mas trazer isso para o coração e enviar como se ela estivesse no centro da roda. Estávamos fazendo isso pelo Zoom também, imaginando que todos estivéssemos num círculo, irradiando essa energia para o centro da roda onde estava a nossa colega. Bom, e aí depois tivemos um depoimento de cada um, compartilhamento, que imagens viu, que sentiu, né? Cada um sentiu também, que foi muito, muito bonito, muito intenso, né? E emocionante, emocionante, inclusive, no Alberto, ao receber esses depoimentos das pessoas, se emocionou, chorou, etc. Bom, o fato é que nos dias seguintes ela compartilhou com o grupo. Em todos estes dias eu dormi muito e muito bem, estou muito bem disposta. Ok. É engraçado, a Aline Mactagar, no curso pela Unity,
ela conta uma série de casos e cada resultado positivo não é garantia que a gente tenha, né, resultados positivos, que depende de muitas outras coisas, né? Mas quando traz um caso assim tão notório, ela faz a pergunta: fizemos isto? E aí ela usa esse gesto. Aconteceu. Né? Mas só que a recorrência de casos é uma coisa absolutamente espantosa. Coisas que em 10 minutos, uma cura de uma questão de visão, de cura de uma dor no joelho, como aconteceu com outra colega. Né? Enfim, então, algumas vezes isso acontece nesse espaço de 10 minutos, e passar 10 minutos a pessoa resolveu. Outras questões são muito mais graves, muito mais críticas. Estamos com duas pessoas onde estamos fazendo mentalização que, neste momento, estão internadas em hospitais aqui em Campinas. Uma que fez cirurgia cardíaca, está passando por algumas complicações. Outra que está com câncer há um bom tempo, mas está com complicações no seu aparelho intestinal, aí, então, em situações críticas. Mas estamos mentalizando as pessoas saudáveis, etc. Tem garantia que não temos, mas que de qualquer maneira, né, o próprio fato de enviar estas vibrações, isso ajuda as pessoas e tem ajudado a se sentirem melhor e de lidar com as situações críticas de uma maneira mais positiva. Mas não só, e para concluir essa questão, que não só quem está recebendo as vibrações se beneficia disso, mas todos aqueles que estão também emitindo as suas vibrações também passam a se sentir melhor. E algumas intenções que não foram trabalhadas, às vezes acabam sendo resolvidas também. Acho que eu vi a sua mão É, levantada, Márcio. rapidinho, é só para trazer uma reflexão. Quando a pessoa está doente, ela está bem receptiva, né? Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, quando está doente, passa um apuro, fala, ai, Deus me ajude, né? Então, me veio uma reflexão que é quando a gente tem outras intenções, às vezes, de trabalho, negócios, relacionamento, me veio aqui uma reflexão, uma imagem, que é, às vezes a pessoa está nadando contra a correnteza, achando que está certo. Aí é o que você falou, né? Não adianta colocar intenção se a própria pessoa não se coloca no movimento do Sim. eu quero Ah, mudar, né? legal, legal. E aí, esse dado é importante porque quem é o receptor da intenção precisa querer isso, ou, no mínimo, permitir e definir aquilo que ele quer, que resultado ele quer, quando quer, em que intensidade, eu quero melhorar 10%, 50%, né? Então, também definir. Fora casos excepcionais, né? Crianças ou alguém que não tá de posse da sua consciência nesse momento. Bom, e finalmente, para abrir também o espaço de conversa nesses minutos aí, gostaria muito de ouvir suas percepções e perguntas. É, a questão dos 8 é que ao longo todos esses anos de experiência que a Aline trabalhou, ela percebeu que, fora esses casos de reunir milhares de pessoas do mundo todo, etc., quando a gente reúne um grupo como esse que está aqui agora, por exemplo, é, o número 8 acaba sendo um número ideal. Pode ser menos, pode ser mais, né? Mas essa questão do 8 como um número ideal para ser um grupo não tão pequeno, né, que tenha uma massa crítica razoável de oito pessoas para ter um poder maior, mas não tão grande também que seja disperso. Né? Então, oito que vão se reunindo e se tiver, tendo uma frequência de encontros, de preferência semanal, onde todos que participam do grupo, em algum momento, sejam os receptores, mas também para mandar isso para outras pessoas, né? Então, acabou chegando a esse o número ideal de 8 pessoas, né? E que traz essa simbologia também, né? Essa simbologia do infinito. Então, o 8 tem a ver com isso, mas ela mesma faz essa observação. Pode ser menos, pode ser mais. Então, o ideal que ela coloca, olha, de 6 a 12 pessoas, enfim, que é um número interessante, até para dar tempo também de a gente compartilhar num tempo de 1 hora, normalmente, que duram as reuniões,
para compartilhar nossas percepções, né? Fazemos uma intenção, declaramos, redigimos uma intenção, alguém fica como relator, fazemos os 10 minutos, depois colhemos os depoimentos, e, enfim, e aí as pessoas depois podem compartilhar o que aconteceu, tanto quem recebeu quanto quem emitiu também. Então, pessoal, e isso de fato é encantador, e tudo isso, claro, tem a ver com exatamente com essa conexão da ciência com a espiritualidade, que é entrar nesse campo quântico. Então, para que essas coisas funcionem, nós entramos nesse campo quântico que a física quântica trabalha, são as descobertas que a ciência está fazendo. Né? E então, entrar nesse campo e, necessariamente, quando entramos esse campo quântico, nos sintonizamos com a nossa energia primordial, que é o amor. Então, esse é um trabalho, antes de tudo, é um trabalho de amor profundo, né? Do amor que não precisa de nenhum adjetivo, né? Porque muitas vezes a gente fala amor incondicional, né? Então, mas sempre que a gente adjetiva o amor, nós estamos restringindo o seu poder. Então, é o amor pleno, puro, aquele que nos dá a vida, né? Que com todas as descobertas que a gente tem a oportunidade de fazer e seus grandes mistérios que quando a gente acessa e entra nesse campo, nós todos temos essa capacidade de sermos os milagreiros, mas os milagreiros conscientes e direcionados a um objetivo. Muito Ó, bem, então é camiseta da isso. Mansão do Caminho, ó. A vida é Olha só, impossível sem o amor. Divaldo claro, Franco. sim, grande mestre. Muito bom. Outro grande mestre. Pessoal, percepções, conversas. Oi, Danilo. Chegou depois. Alguém que ainda não tem a barba branca. Muito bem. Estou à disposição nesses minutos para depoimentos, perguntas e o que quiserem. Márcio, Dúvidas tem um monte, né? Sérgio, ô, Sérgio, Vai o Ah, Gilvan primeiro, eu, que ele vai ter que sair. Sérgio, o que é que eu hoje pratico cada vez mais é que, diferente do magnetismo, onde o negativo atrai o positivo, se você pensar negativo, você vai atrair negativo. E se você pensar positivo, você vai atrair uhum, positivo. uhum, E cada vez mais eu vejo que a energia que a gente não só recebe e capta, muitas vezes a gente tá meio com as energias desbalanceadas, a gente está mais para receber do que para distribuir. O interessante é que uhum, você esteja equilibrado, tanto você forneça quanto você capture, mas que todo dia a gente tem que acordar dizendo o seguinte: hoje eu estou 100%, mas 100% positivo. Porque se uhum, você tiver 90%, uhum. os seus 10% vai contaminar os 90%. Ok, é isso. É isso. Uma coisa interessante, há muitos anos atrás, eu fui fazer um curso chamado Silva My Control. É o Você me método falou. Silva do controle da mente, e ele tinha uma técnica dos três dedos. Não sei se já ouviram falar, mas ele junta os três dedos e ele Sim. é como se fosse um Uhum, gatilho, uhum. exatamente. Então ele usa um gatilho. E ele diz o Sim. seguinte: olha, os exemplos são os mais simplórios, por favor, não os tenha como sendo o princípio. Eu estou precisando encontrar uma vaga no estacionamento, então, cara, parece que você vai no caminho que tem alguém que vai saindo com uma vaga. Exatamente. Eu estou dando um exemplo, eu estou dando um exemplo simplório, Uhum, mas se você também muitas uhum, vezes encontrar em algumas situações que eu estou precisando, e muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não falo agora perto do telefone, porque o telefone vai. Se eu quiser, eu quero comprar uma televisão, o telefone vai mostrar todas as televisões, mas você, se pensar que quer comprar uma televisão, uhum. você vai encontrar as oportunidades. Sim, Então, o exatamente. poder da energia que a gente tem não pode ser colocado Uhum. em segundo plano, tem que ser em primeiro plano.
Você está de parabéns. Exatamente. Exatamente, que é o fenômeno de ressonância, né? Então, quando a gente está nessa frequência vibracional, nós ativamos essa ressonância. E aí não precisa nem entrar na física quântica, nem nos misticismos, mas usar a física clássica para entender que fenômenos de ressonância funcionam. O Cryon, que canaliza, né, que o Lee Carroll canaliza o Cryon, ele usa esse exemplo do anjo do estacionamento, ele fala, que é a questão dos três dedos, que não tem anjo nenhum e nem necessariamente você precisaria dos três dedos se você tiver sintonizado, plenamente sintonizado e colocar essa intenção, né? Coloca a intenção. Coloca a Só intenção. um- Tem acontecido isso com muita frequência vou, para mim. A vou sincronicidade dar um chega. exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu fui aqui no Shopping Taigara falar de negócios com um espaço de massagem, chama Mil Talks. Eu fui falar de negócios, levar origami lá para o espaço de massagem, né? Com qual intenção? Falei, pô, deve passar muito empresário aqui, né? Aí eu fui lá, chegou um cliente, aí papo vai, papo vem, eu falei assim, não, eu moro em São Paulo, mas eu sou da Bahia, né? Aí eu fiz ETFBA. Essa sigla ETFBA, é de Escola Técnica Federal da Bahia, mas é muito antiga, porque mudou de nome tem mais de 15 anos, né? Aí ele falou assim, acho mais de 20. Ele falou, eu também fiz ETFBA. Eu falei assim, opa, peraí, calma lá. Eu me formei em 87. Eu falei, eu também me formei em 87. Eu falei, cara, eu fiz eletrônica. Eu também fiz eletrônica. Eu falei, então a gente se conhece, porra. Olha que absurdo. Tinha duas turmas. Ele era da turma 1, eu era da turma 2, mas como eu sou japonês, ele lembra de mim. Eu não falei, olha, desculpa aí, mas é mais fácil vocês lembrarem de mim porque eu fui embora, né? E você vê que Japonês na coisa. Bahia não tem muito, né, Não, mas Márcio? olha que coisa assim, que tem a ver com essa ressonância, né? Eu podia não ter perguntado nada, que eu fui lá para outra intenção, mas Uhum. aí aconteceu essa questão interessante. E um adendo, o John Dispenza, eu estava vendo na Unity, eu tenho esse hábito, eu vi lá no Unity, tem os cursos maravilhosos, mas não dá para fazer todos, né? Ainda. Aí eu falei, quer saber? Vou dar uma gugada no YouTube, vou dar uma YouTubada, né? Vou ver no YouTube o John Dispenza, que eu vi que é um dos principais da Unity, né? Uhum. É. Cara, o cara é sensacional. Uhum. E tem uma Sim. coisa que ele fala num dos vídeos que eu já assisti, que ele fala assim, as pessoas lembram do passado porque é familiar. E mesmo coisa ruim, como é familiar, você quer manter por causa da zona de conforto do cérebro. Ele fala, se você não cria a projeção e a imagem de futuro, que é o que faz o poder dos oito, né? Vamos criar a imagem da pessoa com o joelho bom, né? Uhum. Uhum. Você não torna Uhum. essa imagem boa familiar. Olha que interessante. Uhum. Então, o Uhum. poder dos oito tem essa coisa de criar É. familiaridade com Uhum. algo que a pessoa está querendo, né? Uhum. E É. não é, né, Sérgio, que você falou, não quer, não é falar, não quero que meu joelho doa. Uhum. Pois Não, isso é. não é uma imagem boa. A imagem boa é É. o joelho saudável, né? Pois é, o Joy Mas, Dispenza, ele comenta nos livros dele que ele não recorreu ao poder dos oito, mas recorreu à própria capacidade, né, pessoal, individual, de regenerar suas vértebras que tinham sido, tá, esmigalhadas num acidente que ele teve. E que é uma coisa que ele estaria condenado a ser paraplégico a vida inteira. E regenerou seus ossos, suas vértebras, com caramba, o poder do pensamento e da emoção. Está sempre vou colocando pesquisar. isso. Mas, pessoal, vai aí, Leandro, Ah, Mirinha, que Danilo. mais? Eu, eu tenho aqui uma observação que o Sérgio falou da sincronicidade, né? Uhum. E é muito incrível isso. Eu tô estudando, não sei se vocês conhecem, a lei dos três poderes. Acho que a lei dos três poderes é assim, ó. Tudo no universo tem três, né? E dentro de cada poder desses tem outros poderes. Eu vou falar um exemplo aqui. Os três poderes lá de Brasília, né? Vamos colocar esses três. Tem o negativo, o positivo e o conciliador. O positivo é o executivo, o negativo é o legislativo e o judiciário ele é o que concilia. Então, os dois extremos, o positivo com o negativo, sozinhos eles não conseguem fazer nada. Tem que ter o conciliador no meio. Vou colocar outro exemplo: família. Família, pai positivo, mãe negativo, o filho vem como conciliador. Concreto,
areia juntos não fazem nada. Quando você coloca água, aí ele é o conciliador. Então, nós temos o concreto que é positivo e a brita, a areia, que é negativo. Você coloca o terceiro poder, que é o conciliador, que é a água. Então, se você pegar outros exemplos, você vai longe. Esse é o poder, a lei dos três, dentro do poder dos três. Aí depois tem a lei dos cinco, que é o poder de doar e receber. E depois tem o poder do sete, que você pega o teclado, você vê o teclado tudo branco, depois você vê o pretinho em cima, e depois você vê que falha alguma parte. Não tem o preto, mas ninguém percebe isso. Porque tem que ser muito atento para perceber isso e questionar isso. Quando você questiona que falta uma tecla preta, que é depois do si, se não me engano, depois lá na frente também falta outra tecla preta, e lá no final falta mais uma tecla preta. Por que está falhando isso daí? É uma falha, entre aspas. É a lei do processo, que é a lei do sete, que é a lei do sete. Então, do sete oitava, e assim vai. Então, se você colocar tudo isso dentro da sua vida, você vai ver que a sua vida é um processo, e quando chegar na falta da tecla preta, você vai perceber que vai faltar alguma coisa no seu processo. Então, você consegue antever alguma coisa que pode estar faltando. Por que não dá certo um projeto? Porque a natureza está conversando com você. Então, eu queria trazer isso como sincronicidade que o Sérgio trouxe aí. Legal, excelente, excelente. É. Uhum. Mirinha, fala alguma Bem, coisa aí, mulher. Acho que Tá- eu sou a única que não sei muita coisa sobre o assunto, mas mas não, achei não muito é, não é para interessante. saber, é para ter dúvida. Não é isso, mas eu estou dizendo que eu achei muito interessante, porque muita coisa eu já faço, né? Quer dizer, eu já tenho uma energia hum, boa, eu já faço muita coisa que indiretamente eu já faço sem saber, mas eu gostei muito, sim, muito bom mesmo. A gente entender um pouquinho mais sobre nós, é. sobre nossa energia. Deixa eu trazer um elogio para Mirinha. Todos sabem da tribo do origami, a tribo Confid. O Danilo, em 2007, ele começou a entrar no digital pela Confid. Foi talvez o primeiro funcionário, não lembro, né? Foi o primeiro, Danilo, ou foi o Fernando primeiro? Nem lembro. Foi o Fernando. Foi o Fernando. Danilo foi o segundo funcionário da Confid. É, e, e eu tenho um gênio, que eu não vou falar, assim, aquela história, a gente não pode falar que é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, tanto é que quem me acompanha sabe que eu estou buscando a mudança, haja ayahuasca, né? Haja ayahuasca. Aliás, o Leandro também é do time, ayahuasca e rapé, né, Leandro? E, mas o que eu vejo é que tem gente que naturalmente tem esse axé, né? Por isso que eu falo, Bahia tem Uhum, esse axé. Então a Mirinha, uhum, eu brigo, né, Mirinha? Falo tal, e a Mirinha na vibração lá, tudo certo. Mas tem gente que às vezes pega aquela hora que eu dou uma caidinha e dou uma, tá, né? Uma coisa uhum, mais tipo o Bernardinho, né, Mirinha? E ela continua jogando lá o jogo de vôlei dela, performando bem. E tem gente que na hora que toma aquela questão cai na frequência. Então acho que esse é o grande desafio uhum, da é, frequência do grupo, né? O grupo se apoia, né? Porque se alguém tiver uhum, com a frequência baixa, esse grupo de oito vai acabar falando, opa, o que que tá rolando uhum, aí, Gilvan, o Danilo, o Márcia, né? E a gente vai uhum. se ajudando. Acho que esse é o grande. Acho que é a tribo dos oito, né? É Pois uma é. mini tribo. E por falar em tribo, né, quem são os guardiões dessa sabedoria ancestral são exatamente as comunidades indígenas, né, aqueles que estão na floresta, os grandes guardiões de uma sabedoria, né, Uhum. e que é interessante. Então, Mirinha, essa questão, nós muitas vezes que nascemos nas metrópoles, etc., tivemos uma educação muito mental, né, desconectados da natureza, precisamos de um conhecimento para nos reconectar, né, fazer uma reconexão com a natureza. Mas essas populações aí, eles estão conectados, estão conectados. Eu fui várias vezes lá para o Pará, em Altamira, nas reservas extrativistas, em comunidades indígenas de ribeirinhos lá que vivem na floresta. E quando você vê aquela população lá, é muito interessante. Porque, quando eu perguntei para a Raimunda como é que é essa coisa de viver na floresta, tá? Ela falou:
A gente não vive na floresta e nem vive da floresta. Nós somos a floresta. Nós Uhum. somos a floresta, nós somos o rio, nós somos as montanhas, nós somos a água, nós somos os animais, né? Isso aí está tudo junto. Então, não precisa de tudo isso quando a nossa alma encontra essa expressão, né? Então, que aí tem uma diferença crucial entre conhecimento e sabedoria. Então, às vezes precisamos de um conhecimento como esse para resgatar uma sabedoria perdida aí nesse todo esse período patriarcal, né, que a gente vive, né, explorador, né, É, cartesiano, enfim. Mas nós estamos nesse momento de nos reconectar com a gente mesmo, para nos reconectar com os outros, para se reconectar com o planeta. Então, ó, e poder Deixa, ter acesso a esse conhecimento e transformá-lo em sabedoria para que a gente possa elevar a nossa frequência vibracional, que, claro, tem a ver com a nossa integridade, com a nossa ética, com vivenciar, né, aquela junção do devo, quero e posso, né? Eu isso. devo porque isso faz sentido, eu quero porque tenho vontade, né? E posso porque vou lá para a ação e posso fazer. Que mais Aí, uma vez, Leandro, sim. tem esse poder dos três, né? Do devo, quero e posso, que é o fundamento da ética, né? Então, deixa eu propor é, uma. Ah, sim. desculpa. Mas Não, não, eu ia vai, propor é isso uma mesmo. selfie só para o Gilvan poder Uhum. sair. Uma Sim. selfie, pode Agradeço ser? aí, até diga assim, ó, eu espero, é que eu tenho realmente um compromisso, César, Sim, mas sim, é encantador o assunto, Leandro, gostei muito sim. daquele material da Lei dos Três Poderes, tá? E muito obrigado aí por compartilhar. Márcio, muito obrigado. E se, Tá. se aquele grupo a gente puder evoluir mais esse assunto, olha, É, Ok. a meta é a gente ver se consegue manter a sexta-feira. É, Danilo e Márcia, se puderem abrir só para selfie. Selfie, 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 não é o print. Selfie, é ótimo. Eu desliguei Selfie, aqui porque tá selfie. travando um pouco, aí eu desliguei aqui. 3, 2, 1. Aí, tirei aqui um print. Depois a Márcia Legal. coloca uma foto dela encaixada aqui. Tá bom. muito E obrigado. Legal, Gilvan, um grande prazer aí não, de mas o Uberaba. Gilvan tá saindo, mas a gente não precisa sair todo Não, mundo não, ao por mesmo tempo. favor, tá, ó, pessoal, com Deus aí, um feliz Até ano então. novo, Antes do tá Gilvan bom? sair, ó, você pega o finalzinho, o início da música, Gilvan, só para aqui. Opa, caramba, apanhei aqui agora do Zoom. Você pode sair durante a música, mas eu vou passar um trechinho dessa Tá música bom. que eu acho que é sensacional, que está sendo um mantra para mim. Eu escuto, praticamente todo dia eu tenho escutado essa música e vale a pena. Vou passar um trecho aqui, depois eu paro e a gente volta para a sala. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio Estão que ouvindo eu bem? leve o amor, Sim. onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida
Deu para aumentar a Uhum. frequência? Uau, Gente, fantástico, né? tô escutando, tô As escutando. coisas, esses mantras. Eu tenho essa de Uau. pegar uma música, eu via direto, direto, direto. Essa é a que está na minha. Todo dia, Uhum. todo dia, todo dia. Minha Uhum. playlist agora é só música espiritual. Eu até tento falar Entendi. assim, ah, vou ouvir Legião Urbana, vou ouvir, mas essa coisa da frequência na música Uhum. é muito interessante, né? Sim. Que a gente Uhum. imagina. Eu não Legal. vou mais no show da Ivete, não. Assim, eu adoro, adoro o Carnaval da Bahia, mas eu já não tô na vibe. É, são os momentos também, a gente Cada, tem que, também tem que perceber, né, com aquilo que nos atrai de modo a proporcionar um bem-estar, né, para é muito bom. alegria. Muito Foi bem bem, legal, gente. né, gente? Alguma palavrinha aqui, Márcia? Não sei se pode abrir ou se está trabalhando. Mas foi bacana. Eu vou parar de gravar agora aqui. Acho que fica. Bom, vou pedir assim, aquela coisa super rápida de frase que vem assim no inspirado. Quem não quiser não fala. Mas a minha é do Sri Aurobindo, que é um indiano, pensador indiano já, né, falecido tem um tempo, que é a perfeição está no coletivo. Agora sim, é só antes de eu parar de gravar, gente, é a frase que vier na mente. Se não vier nenhuma, é só fala uma palavra do que achou que foi hoje. Vai, Sérgio. Começar é Ah, metade tá, de vai. toda ação. Muito bom, muito bom. Eu vou trazer Posso aquilo que falar? eu já. Ah, fala, Marinha. Mirinha. Marinha. Gratidão. A minha que eu já disse aqui, a nossa energia vai para onde colocamos atenção. Seja seu maior compromisso. Não se atrase, nem se deixe para depois. Você é agora. Uhum. Muito bom, muito bom. É isso aí, vou parar de gravar aqui só para Presença. a gente poder finalizar.